Estados Unidos, Donald Trump deu um ultimato ao regime cubano. Ele advertiu que Cuba não receberá mais dinheiro ou petróleo da Venezuela e recomendou que chegue a um acordo. Especialistas afirmam que, caso a ameaça de Trump se concretize, isso não só agravaria a crise energética da ilha, que tem uma forte dependência do petróleo venezuelano. Meu conselho para os dirigentes do cartel de Havana é muito simples. Sinceramente, por favor, não cometam o mesmo erro que Nicolás Maduro. Não há necessidade disso. Vão embora antes que seja tarde demais, porque os Estados Unidos têm a capacidade de acabar com todos vocês em questão de minutos. O problema central da ditadura cubana é exatamente o que ela precisaria para conseguir sobreviver. Uma quantidade, vamos continuar com essa imagem, de oxigênio essencial que não pode ser fornecida pelo México. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um ultimato ao regime cubano. Ele advertiu que Cuba não receberá mais dinheiro ou petróleo da Venezuela e recomendou que chegue a um acordo. Especialistas afirmam que, caso a ameaça de Trump se concretize, isso não só agravaria a crise energética da ilha, que tem uma forte dependência do petróleo venezuelano, como também provocaria um colapso geral. Cuba sobreviveu graças ao petróleo e ao dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança aos dois últimos ditadores venezuelanos. Agora, não mais. Pelo Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um basta ao regime cubano que ele acusou de sobreviver todos esses anos graças à ditadura venezuelana. Por isso deu um ultimato à ilha. Não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba. Zero. Recomendo fortemente que vocês cheguem a um acordo antes que seja tarde demais. Miguel Díaz-Canel respondeu a Trump. Eles não têm autoridade moral para apontar o dedo para Cuba em nada. Aqueles que transformam tudo em negócio, até vidas humanas, e que hoje atacam nossa nação de forma histérica, o fazem tomados de raiva pela decisão soberana deste povo de escolher seu próprio modelo político. O analista Jorge Luiz Arce disse que a decisão de Trump terá um impacto contundente na já enfraquecida economia cubana. A ilha vai entrar em um período de crise estrutural, porque reduzir a entrada de petróleo significa reduzir processos que são vitais para a manutenção do Estado dentro da ilha. Desde o ano 2000, a ilha depende do petróleo venezuelano para suprir suas necessidades energéticas, após um acordo com o então presidente Hugo Chávez. Isso em troca do envio de médicos, professores e outros profissionais para a nação sul-americana. Juan Antonio Blanco, presidente do think tank Cuba Século XXI, nos acompanha neste momento. Além disso, é especialista em negociações e gestão de conflitos. Bem-vindo à NTN 24, Juan Antonio. Muito obrigado pelo convite. Como esse anúncio de Donald Trump realmente afeta o regime de Havana? Bem, é o segundo golpe que eles recebem. O primeiro foi o da Venezuela, o segundo golpe, caso ainda restasse alguma ideia de que o caso cubano poderia demorar ou até mesmo não ter nenhuma prioridade dentro da política externa norte-americana, acabaram de lembrar que esse não é o caso, que há um interesse em que Cuba também seja talvez enganada em um prazo relativamente breve. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã ou depois, mas deram a eles uma oportunidade, assim como deram a Maduro, para que eles entrem em contato com os Estados Unidos e comecem a perceber que não vão permanecer no poder. Pois o chanceler do regime comunista de Cuba, Bruno Rodrigues, respondeu às palavras de Trump e afirmou que Cuba tem, segundo ele, o direito de importar seu combustível. Vejamos o que Bruno Rodrigues dizia nas redes sociais. Maquininha no celular? Amiga, com tab. Cuba não recebe nem nunca recebeu compensação monetária ou material pelos serviços de segurança que tenha prestado a algum país. Ao contrário dos Estados Unidos, não temos um governo que se presta ao mercenarismo, à chantagem ou à coerção militar contra outros estados.
Como qualquer país, Cuba tem absoluto direito de importar combustível daqueles mercados dispostos a exportá-lo e que exercem seu próprio direito de desenvolver suas relações comerciais sem a interferência ou a subordinação às medidas coercitivas unilaterais dos Estados Unidos. O direito e a justiça estão do lado de Cuba. Os Estados Unidos se comportam como um hegemon criminoso e descontrolado que ameaça a paz e a segurança, não só em Cuba e neste hemisfério, mas em todo o mundo. Pois a congressista republicana Maria Elvira Salazar respondeu. Ela afirmou que não podem falar de soberania enquanto continuam reprimindo o povo. Foi isso que ela disse. Os comunistas mentem por reflexo. O regime cubano enche a boca para falar de soberania enquanto exporta a repressão para sobreviver. Envia mercenários para a Rússia para lutar na Ucrânia por dinheiro e manda repressores para a Venezuela em troca de petróleo. Assim como o idiota útil Bruno Maduro me negou na cara que havia militares cubanos na Venezuela. Hoje a verdade ficou exposta. O histórico do regime exportando repressores é imenso, mas isso acabou. Juan Antônio, então, Bruno Rodrigues diz que Cuba não recebe, supostamente nem recebeu, compensação monetária ou material pelos serviços, cito, de segurança que tenha prestado a algum país. E então Maria Elvira Salazar responde a ele. E bom, também chegou a se dizer na época que Cuba não prestava segurança a Nicolás Maduro. E aí estão os agentes cubanos entre os mortos na operação dos Estados Unidos em Caracas há uma semana. Olha, é que, na verdade, às vezes parece que a gente se rebaixa ao responder aos argumentos de pessoas que são mentirosos, patológicos e que já foram desmascarados diante da opinião pública muitas vezes. Continuar dizendo que mentem sobre tudo, não mentem só sobre isso, mentem até quando dizem que têm o direito soberano de comprar energia, petróleo, onde quiserem. Claro que tem esse direito, mas também o dever de pagar por isso, e é justamente isso que nunca fazem. Então, o que eles fazem é uma espécie de escambo, de troca mercantil. Eu te forneço serviços de inteligência, serviços médicos, até mesmo em algumas ocasiões, equipes das Forças Armadas, e você me entrega o petróleo, me concede toda uma série de benefícios dentro do seu país. No caso da Venezuela, o que praticamente exigiram foi a entrega do país. Eles pediram que dessem às Forças Armadas o controle sobre a documentação, todos os passaportes, documentos oficiais e os serviços de inteligência. Chávez entregou tudo isso a eles. Do que estamos falando? Juan Antônio, Cuba, ou melhor dizendo, o regime cubano, perde então esse grande patrocinador fundamental que é a Venezuela, que tem fornecido petróleo de maneira constante, que tem lançado esse salva-vidas, esse apoio essencial de certa forma. Colocando em outras palavras, o que pode acontecer, eu realmente não sei, no prazo de 30 dias, quando esse petróleo já tiver acabado completamente. A situação é muito difícil porque, se fosse a primeira vez que pedissem um sacrifício à população, talvez a população estivesse disposta a dar o benefício da dúvida, mas já fazem 66 anos que pedem sacrifícios ao povo. E nessas circunstâncias atuais e extremamente desafiadoras, nunca antes a população cubana se viu em uma situação de crise social e econômica tão grave e profunda. Uma crise humanitária sem precedentes como a que está enfrentando neste momento. Isso só é comparável com a situação que tiveram no final do colonialismo espanhol, com os abusos de quem estava no comando de Cuba pela coroa, o Sr. Weyler. Realmente não vejo. A única lógica dos acontecimentos é o agravamento constante da situação interna, que, por sua vez, faz com que isso gere um aumento gradual das protestas que existem, digo, mas que ainda não se articularam em nível nacional, como em 11 de julho de 2021, simplesmente porque eles adquiriram a tecnologia de cortar a internet de forma súbita e local onde quer que surja um protesto, de modo que o resto do país e até mesmo o restante da população dessa cidade não fique sabendo do que está acontecendo. Exceto por essa vantagem que ainda tem no controle sobre a população, sinceramente não vejo como vão conseguir controlar um aumento um pouco maior das protestas, simplesmente porque as pessoas não vão se ver condenadas.
É de forma indefesa, morrer de inanição, sem comida, sem transporte, sem petróleo, sem nada. O ditador fantoche Miguel Díaz-Canel é o próximo. Este, Juan Antônio, foi a mensagem que também compartilhou o congressista republicano Carlos Giménez em sua conta no X após o anúncio do presidente Trump. Giménez advertiu Díaz-Canel com uma imagem sugestiva e marcante que fazia uma clara alusão à captura de Nicolás Maduro, ocorrida há cerca de uma semana, na qual Díaz-Canel aparece aparentemente desenhado por inteligência artificial, algemado e com uma vestimenta muito semelhante à das fotos amplamente divulgadas em 3 de janeiro de Nicolás Maduro. Agora, vamos ouvir o importante alerta do congressista republicano dos Estados Unidos, Giménez. Trending in mother, kids, and toys. Alibaba.com, a leading B2B e-commerce platform for global trading. Meu conselho para os dirigentes do cartel de Havana é muito simples. Sinceramente, por favor, não cometam o mesmo erro que Nicolás Maduro. Não há necessidade disso. Vão embora antes que seja tarde demais, porque os Estados Unidos têm a capacidade de acabar com todos vocês em questão de minutos. Pois o senador republicano Lindsey Graham se juntou a essa retórica. Ele disse ao regime cubano que, se puderem, entrem em contato com Nicolás Maduro e peçam um conselho sobre o que deveriam fazer nesta situação. Meu conselho aos comunistas que governam Cuba e oprimem seu povo: liguem para Maduro e perguntem o que fazer se conseguirem se comunicar. Se eu fosse vocês, procuraria outro lugar para viver. Juan Antônio, Miguel Díaz-Canel seguirá os passos de Nicolás Maduro. Ele é o próximo, como diz Carlos Giménez. Se há alguém que os militares que realmente governam esse país, que não Díaz-Canel, ele é o fantoche daqueles que realmente detêm o poder, deixariam para trás em qualquer circunstância e o fariam pagar as consequências, seria o Díaz-Canel. Eu não acho que Díaz-Canel sequer tenha capacidade de agir de forma autônoma para tomar uma decisão desse tipo. Ou seja, Díaz-Canel não é Maduro, embora os dois tenham o mesmo cargo, nominalmente falando, de presidente da Venezuela ou de Cuba. Em Cuba, quem ainda realmente manda, imagino que já deve estar numa cama e deve ter sofrido até consequências físicas, digamos, pelo que aconteceu na Venezuela, é Raul Castro e o círculo de militares que está ao redor dele, que é a nova oligarquia que controla a economia do país. No caso de Díaz-Canel, embora ele tenha o cargo de presidente, não passa de um administrador de uma empresa que os acionistas colocaram ali, mas ele realmente faz o que mandam. Da mesma forma, ele dá ordens para assumir a responsabilidade e não os outros. Na esfera pública, geralmente é mais fácil ordenar repressões e matar pessoas do que fazer qualquer outra coisa. Então, nessas circunstâncias, quem pode acabar se dando muito mal, de fato, é Díaz-Canel, porque é provável que ele não tenha saída. Bem, em meio a toda essa complexa situação envolvendo Venezuela e Cuba, surge então outro importante protagonista nesse triângulo. A presidente Cláudia Sheinbaum, que admitiu esta semana que seu país se tornou um fornecedor-chave de petróleo para Cuba, agora que o regime de Havana estaria então buscando quem substitua o regime madurista. Ela defendeu o envio do petróleo à ilha, qualificando-o como um apoio humanitário. Vamos ver a próxima história. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, afirmou que o país se tornou um importante fornecedor de petróleo para Cuba, após versões jornalísticas que indicam que teria substituído a Venezuela como principal fornecedora de petróleo para a ilha. Com a situação atual da Venezuela, evidentemente, o México se torna um fornecedor importante. Antes era a Venezuela, mas isso faz parte, digamos, do que historicamente é enviado. As declarações foram feitas após um relatório do jornal britânico Financial Times, que aponta que, em 2025, os envios de petróleo mexicano para Cuba teriam superado os venezuelanos, segundo dados da indústria.
Sheinbaum evitou confirmar esses números e explicou que ainda não possui dados oficiais da petroleira estatal Pemex, embora tenha garantido que já o solicitou e que tornará essa informação pública. Não está sendo enviado mais petróleo do que o que historicamente já era enviado. Não há um envio específico. Durante muitos anos, o petróleo tem sido enviado a Cuba por diferentes razões. Algumas são contratos, outras são ajuda humanitária. O México tem enviado petróleo bruto a Cuba há décadas, embora o governo tenha se recusado repetidamente a divulgar os contratos petrolíferos e os mecanismos de pagamento de Havana. Desde o ano 2000, Cuba garantiu seu fornecimento energético por meio de um acordo com a Venezuela. Em troca, Cuba enviava médicos, professores e outros profissionais para a nação sul-americana. No entanto, a profunda crise econômica venezuelana e as sanções dos Estados Unidos enfraqueceram gravemente a produção de petróleo do país. E com isso, os envios de petróleo bruto para a ilha diminuíram. Em meio a uma grave escassez de combustíveis, Cuba tem sofrido apagões prolongados e recorrentes que afetam seus 9.700.000 habitantes. Juan Antônio, o México parece estar emergindo, de certa forma substituindo, ainda que de modo insuficiente, aquele patrocínio do qual falávamos para 2025. Na verdade, superou a Venezuela como principal fornecedor de petróleo para Cuba naquele ano, segundo reportam alguns meios de comunicação da região. E o governo mexicano disse que o México continuará enviando petróleo para Cuba após a queda de Nicolás Maduro. Esse petróleo, como já sabemos, já foi esboçado para nós, não é o mesmo que era enviado à Venezuela. Mas então são paliativos ou realmente envios que poderiam dar oxigênio à ditadura cubana? O problema central da ditadura cubana é exatamente o que ela precisaria para conseguir sobreviver. Uma quantidade, vamos continuar com essa imagem, de oxigênio essencial que não pode ser fornecida pelo México. Ou seja, vamos aos números. Talvez a senhora não tenha feito bem as contas, não quero dizer que está mentindo, mas eles chegaram a enviar para Cuba até 22 mil barris de petróleo, enquanto, no caso venezuelano, estavam enviando cerca de 37 mil. Em um bom momento, enviavam cerca de 52 mil, mas já estavam mandando por volta de 30 mil, 37 mil. E ela chegou a competir com isso enviando 22 mil. Claro, ao diminuir a quantidade de petróleo venezuelano por múltiplas razões, agora porque simplesmente esse duto foi fechado, então o petróleo mexicano passa a ocupar o primeiro lugar. Mas além disso, depois de algumas conversas bilaterais que ela teve com o secretário de Estado dos Estados Unidos, com Marco Rubio, essa quantidade foi diminuindo para 2 mil barris diários. E eu não sei se ela estará em condições de voltar a aumentar essa quantidade.